Ana embarcou para um cruzeiro com o marido, mas foi nos braços de 2 funcionários da tripulação que ela encontrou o que sempre faltou. Os encontros escondidos viraram um escândalo quando a verdade foi revelada, no meio do oceano. Ana sempre foi uma mulher que valorizou a estabilidade em sua vida. Casada com Ricardo, um homem trabalhador e carinhoso, ela acreditava ter encontrado a felicidade plena. O casal decidiu embarcar em um cruzeiro de uma semana pelo Caribe para celebrar seu aniversário de casamento. Ana estava animada, mas também um pouco apreensiva, a rotina monótona e a falta de paixão nos últimos meses a deixavam inquieta. Assim que o navio zarpa, Ana se sente envolvida pela atmosfera vibrante e festiva do cruzeiro. As festas à noite, as danças e as novas amizades criam um ambiente de liberdade que ela não experimentava há muito tempo. Durante o primeiro jantar, Ana conhece 2 funcionários da tripulação, Léo e Marco. Léo é um dançarino carismático com um sorriso encantador, enquanto Marco é mais reservado, mas seus olhos expressam uma intensidade que a atrai. Nos primeiros dias, Ana tenta se manter focada em seu marido, mas a química entre ela e os 2 homens é inegável. Léo frequentemente se aproxima durante as atividades diurnas, fazendo piadas e flertando abertamente com ela. Ana sente seu coração acelerar, ele traz uma energia nova e excitante que a faz sentir-se viva novamente. Certa tarde, enquanto Ricardo estava ocupado com atividades do cruzeiro, Ana decide explorar o navio sozinha. Ao passar pela área da piscina, encontra Léo praticando passos de dança. Ele a convida para se juntar a ele, e Ana hesita antes de aceitar. A dança logo se transforma em algo mais íntimo, os olhares se cruzam e os sorrisos se tornam mais provocantes. Naquela noite, durante uma festa à fantasia no convés superior, Ana se vê dançando com Léo novamente. Ele se inclina para sussurrar algo em seu ouvido, fazendo com que um arrepio percorra sua espinha. O toque de suas mãos enquanto dançam é eletrizante. Em um momento de impulso, Ana decide dar um passo ousado e o beija suavemente. O beijo é intenso e inesperado, Ana sente-se como se estivesse flutuando no ar. A adrenalina da traição a consome enquanto ela percebe que está prestes a cruzar uma linha sem volta. No entanto, ao olhar ao redor e ver Ricardo conversando animadamente com amigos, uma onda de culpa invade seu coração. Nos dias seguintes, os encontros entre Ana e Léo tornam-se mais frequentes. Eles trocam mensagens secretas e se encontram à noite sob as estrelas no convés do navio. Marco também começa a participar dessas escapadas. Ele é mais discreto que Léo, mas sua presença adiciona uma nova camada ao jogo perigoso que Ana está jogando. As traições tornam-se frequentes, encontros furtivos nas áreas menos movimentadas do navio ou nas cabines dos funcionários durante as horas livres. Ana sente-se viva como nunca antes, o desejo é palpável e incontrolável quando está com eles. No entanto, há momentos em que a culpa surge como uma sombra sobre ela, especialmente quando pensa na devoção inocente de Ricardo. Um dia fatídico chegou quando Ricardo decidiu fazer uma surpresa para Ana e organizou um jantar romântico à luz de velas na cabine deles. Ele estava ansioso para reacender a chama do relacionamento deles, no entanto, enquanto ele preparava tudo com carinho, Ana estava presa em seus pensamentos sobre Léo e Marco. Durante o jantar, Ricardo percebeu que algo estava errado, Ana estava distante e distraída. Ele tentou puxar conversa sobre as experiências do cruzeiro, mas as respostas dela eram curtas e desinteressadas. A tensão aumentava à medida que Ricardo sentia que havia algo mais acontecendo. Naquela mesma noite, enquanto todos estavam na festa de despedida do cruzeiro, os segredos começaram a vir à tona. Um grupo de passageiros começou a comentar sobre os rumores envolvendo Ana e os 2 funcionários da tripulação. A curiosidade tomou conta do ambiente, alguns passageiros começaram a fazer perguntas indiscretas. Ricardo ficou alarmado ao ouvir murmúrios sobre sua esposa, ele não queria acreditar no que estava ouvindo. A dúvida começou a corroer sua confiança enquanto ele tentava manter a compostura na festa. Quando finalmente confrontou Ana sobre os rumores no convés vazio do navio, ela hesitou antes de responder. Eu não sei do que você está falando, disse Ana nervosamente, mas seu olhar traiu suas palavras. Ricardo sentiu seu coração afundar ao perceber que havia algo mais acontecendo entre ela e os funcionários da tripulação. Você está me dizendo que não tem nada com Léo ou Marco? Eu ouvi coisas hoje à noite, disse Ricardo com voz trêmula. O silêncio entre eles era ensurdecedor enquanto Ana lutava contra suas emoções conflitantes. Ricardo, começou ela antes de ser interrompida por Léo que apareceu repentinamente atrás deles. Ana, estava procurando por você. Ele sorriu despreocupadamente, mas o olhar em seus olhos dizia outra coisa.
A cena diante deles era devastadora. Ricardo ficou paralisado ao ver o homem que havia se tornado o objeto dos desejos ocultos de sua esposa bem ali na frente dele. A expressão no rosto de Léo mudou rapidamente ao perceber a tensão no ar. Oi, eu só estava conversando com Ana, disse Léo tentando agir normalmente enquanto Ricardo fulminava com o olhar. Eu acho melhor você sair daqui, disse Ricardo com firmeza, sua voz carregada de raiva contida. Você não tem nada a ver com isso. Léo ergueu as mãos em sinal de rendição antes de se afastar lentamente. Ricardo, eu posso explicar, disse Ana desesperadamente enquanto lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto, mas as palavras dela pareciam vazias diante da dor visível nos olhos dele. O confronto foi explosivo, palavras cortantes foram trocadas entre eles enquanto tentavam entender como tudo aquilo havia acontecido sob seu nariz. A verdade veio à tona como um tsunami. Os encontros secretos foram revelados em meio ao caos emocional. Ricardo saiu da festa em lágrimas enquanto Ana percebeu a gravidade do erro cometido, não apenas por ter traído seu marido inocente mas também por ter destruído tudo o que eles construíram juntos ao longo dos anos. Os dias seguintes foram sombrios para todos os envolvidos na traição. O cruzeiro terminou em um clima pesado e tenso. Ricardo decidiu voltar para casa sozinho após aquela experiência devastadora enquanto Ana ficou sozinha lidando com suas escolhas ruins. Léo e Marco foram embora após aquele dia fatídico. Eles sabiam que não poderiam ficar mais ali sem causar mais dor àquela família já destroçada pelo escândalo revelado no meio do oceano. Ana aprendeu da maneira mais difícil sobre as consequências das suas ações. Sua busca por emoção acabou levando à destruição do amor verdadeiro que tinha por Ricardo. E assim terminou uma história marcada pela traição nas águas profundas do mar, uma lição amarga sobre lealdade perdida e caráter questionável em meio ao caos emocional gerado por escolhas impulsivas feitas sob pressão momentânea. Nos meses seguintes, Ana enfrentou um vazio profundo em sua vida sem Ricardo ao seu lado. Ela tentou seguir em frente com sua rotina diária após retornar para casa. Cada canto lembrava-a das memórias felizes compartilhadas antes da traição ser descoberta durante aquele cruzeiro tão sonhado. As lembranças das risadas nas festas a bordo agora eram ecos distantes repletos apenas de dor emocional insuportável. Enquanto isso, Ricardo buscou apoio entre amigos durante esse período doloroso. Ele precisava entender como havia falhado em perceber os sinais antes da traição de Ana se tornar uma realidade devastadora em suas vidas. Conversas profundas lhe trouxeram algum consolo, e embora estivesse ferido profundamente, ele sabia que precisava encontrar força dentro de si mesmo para seguir adiante sem olhar para trás. Ana lutava contra sentimentos intensos, a culpa era uma companheira constante, mas também havia momentos onde lembranças dos bons tempos passados juntos surgiam trazendo nostalgia dolorosa. Certa noite, enquanto olhava pela janela da sala onde tantas risadas haviam ecoado antes daquela tragédia acontecer, Ana decidiu escrever uma carta para Ricardo. Era sua última tentativa de expressar seus sentimentos e pedir perdão pelo sofrimento causado. Na carta, ela confessou suas fraquezas, reconhecendo quanto machucou alguém bom para ela, e escreveu sobre como sentia falta dele todos os dias, desejando poder voltar no tempo para corrigir seus erros. Com lágrimas nos olhos, Ana selou a carta decidindo entregá-la pessoalmente na casa onde Ricardo agora morava temporariamente após o término daquele relacionamento desgastante. Ao chegar lá, seu coração disparou ao ver o homem amado sentado sozinho olhando pela janela perdido em pensamentos. Havia uma mistura estranha entre dor profunda misturada talvez até esperança por trás daquele semblante cansado refletido no rosto dele. Ricardo, começou ela hesitante avançando lentamente até ele. Eu só queria. Ele levantou a mão interrompendo-a. Não sei se quero ouvir isso agora. Sua voz embargada transmitia toda a angústia contida há tanto tempo. Por favor, implorou ela, só me ouça. Ricardo hesitou antes de assentir lentamente. Ele precisava saber o que tinha para dizer mesmo sabendo quão doloroso poderia ser reviver aqueles momentos difíceis novamente. Ana entregou-lhe a carta tremendo ligeiramente enquanto ele olhava fixamente buscando respostas nas palavras escritas à mão repletas de desespero emocional. Depois alguns minutos silenciosos lendo cada palavra cuidadosamente escolhida, algo dentro dele começou a amolecer apesar da dor ainda pulsante no peito ferido. Eu não sei se posso perdoar você, disse Ricardo finalmente quebrando o silêncio pesado entre eles, mas aprecio você ter vindo aqui hoje. As palavras saíram como alívio tanto para ele quanto para Ana, e embora soubessem nada voltaria normal imediatamente, talvez houvesse esperança ainda assim para ambos encontrarem algum tipo de paz após todo o caos emocional vivido juntos desde aquela traição devastadora ser descoberta.
Mas essa esperança logo esmoreceu quando dias passaram sem mudanças significativas entre eles, em cada encontro marcado silêncios constrangedores onde tentativas frustradas surgiam apenas sufocadas peso emoções não ditas. Ricardo começou a evitar encontros frequentes, precisava processar tudo sozinho sem ser lembrado constantemente feridas abertas causadas pela traição dela, feridas essas pareciam estar cicatrizando lentamente ou talvez nem cicatrizando realmente. Enquanto isso, Ana continuou presa a pensamentos tortuosos tentando entender como havia chegado naquele ponto sombrio na vida dela, cercada lembranças momentos felizes vividos lá do homem amado agora transformados ecos distantes repletos apenas dor emocional insuportável. Ela frequentemente caminhava pela casa lembrando-se planos feitos juntos antes daquela tragédia pessoal acontecer, planos esses agora pareciam tão distantes quanto estrelas brilhantes céu noturno, impossíveis alcançar reviver novamente. As noites eram particularmente difíceis ambos, e enquanto Ricardo lutava em insônias profundas repletas pesadelos sobre traições imaginárias ou memórias dolorosas vividas junto à mulher amada agora distante, Ana passava horas acordada pensando escolhas erradas feitas levando-a àquela solidão angustiante. Ambos estavam presos ciclos viciosos alimentados pela dor mútua causada pela traição, incapazes de seguir adiante completamente ou encontrar novos caminhos sem olharem constantemente para trás repletos apenas sombras deixadas passado. E assim continuaram vidas separadas interligadas laços invisíveis formados experiências compartilhadas anteriormente, experiências essas agora transformadas memórias amargas repletas consequências trágicas resultantes decisões tomadas impulsivamente sem pensar repercussões futuras. Enquanto isso, o cruzeiro continuava sendo realizado trazendo novas energias ambiente anteriormente marcado pela traição, novas cores contrastando fortemente lembranças antigas impregnadas estruturas daquele lar outrora feliz agora transformado num campo minado emocional onde qualquer passo poderia desencadear explosões internas devastadoras. A vida seguia curso indiferente dores pessoais enfrentadas ambos, novos dias amanheciam trazendo promessas vazias garantias reais cura reconciliação àqueles amantes perdidos brumas passado, e assim continuaram jornadas separadas através sombras deixadas traição, finais felizes encerramentos tradicionais apenas relatos vagos ocorrido marcado cicatrizes profundas deixadas corações partidos daqueles seres humanos tentando encontrar sentido meio confusão emocional gerada escolhas erradas feitas impulsos momentâneos,